Salve galerinha, tudo bom? Começando mais um bate-bola com o Adam. Eu queria pedir desculpa a todos vocês por esse período de ausência. Em primeiro lugar, né, a maioria deve estar achando estranho eu estar de Pyong hoje, né? Eu tenho que admitir, eu tive uma época um pouco mais otaku, né? Não posso mentir. Por que eu tô fazendo isso hoje? Isso aqui é em homenagem à Lorena. Eu não sei se vocês se lembram, semana passada, quando eu lancei a campanha do bate-bola, eu havia divulgado o canal dela, o Careca TV, certo? E pedi que todos se inscrevessem no canal dela também, porque a Lorena tem um sonho. Ela tem um sonho de criar um canal no YouTube famoso, beleza? Então eu gostaria que todos colaborassem com ela e ajudassem a atingir este objetivo. Afinal de contas, o meu canal é um canal sobre objetivos, certo? Então, Lorena, um beijo pra você, querida. Segue firme na jornada. E vamos lá, né? Por que eu tava ausente? Porque eu tô trabalhando pra caralho. Trabalhando pra caramba, trabalhando em silêncio, abaixo do radar, como deve ser. Ó, então vamos lá, um pequeno recado. Saiu o Dreamcast do Jason. Quem quiser dar uma entrada lá no canal dele, no Projeto Giga. Eu sei, sim. Final do ano passado teve toda aquela questão do atrito. Eu conversei com ele pessoalmente, ele veio conversar comigo também, ele não se sentiu ofendido, ele mesmo disse que quando ele escolheu o nome do canal foi infeliz depois que ele percebeu, mas acabou ficando, o canal se tornou famoso dessa maneira, então fazer o quê? Certo? Mas escutem o Dreamcast, entrem lá no canal, foi bem legal, mentiras que bodybuilders contam, coisas que todo cara gosta de fazer de conta que não acontece com ele, né? E que realmente acontece. E que nós coaches, muitos coaches acabam escondendo. E que não é bem assim que funcionam as coisas, beleza? Bom, outro recado a respeito, agora vamos lá. Copa Paulista Seletiva São Paulo. Foi um evento bem organizado, incrível que pareça, começou no horário. Muito engraçado mesmo. Assim, cara, eu achei um evento muito bom, deu pra reencontrar muitos amigos. Não tenho críticas diretas à questão de arbitragem. Entretanto, eu não concordei com alguns resultados, né? Eu não vou especificar quais, porque geraria atritos pessoais. Muitas pessoas não conseguem separar o profissional do pessoal. Então, assim, fica apenas essa minha opinião. Foi um evento bom, eu acredito que São Paulo terá bons representantes no Arnold Classic semana que vem, que eu estarei com o Pupilo, é nóis, força Breno. E estarei também com alguns pupilos aí, que eu fico muito feliz de ter feito essa parceria com um amigo meu, que é o Eduardo Machado. Ele é meu aluno também, mas só que eu gosto de dizer que ele é um aluno com o qual eu aprendo pra caralho. Ele é personal e é o único cara que até hoje conseguiu acabar comigo com o treino. Certo? Então, quem precisar de personal, vai atrás do Edu. E ele também classificou alguns atletas, né? A gente trabalha em parceria, então, Deus quiser, semana que vem, pau na máquina. E é isso. Vamos lá então as perguntas? Eu prometi 2 essa semana, certo? Se não der tempo de responder todos hoje, fica com os outros que eu vou abrir mais um post. Combinado? Então vamos lá. Primeira pergunta do Felipe. Olá, Adam, tranquilo? 100% após aquela dengue maldita? Sim. Como estão os treinos? Ah, cara, tá indo, né? Vai competir quando? Puta que pariu, irmão. Eu tô me adequando à categoria 80 quilos. Eu sugiro você entrar lá no site da Federação Paulista de Bodybuilding e ver como é que tava a categoria 80. Fudeu. Um indivíduo que realiza IF 16/8 em cutting, que utiliza IOMAX 16.2, bastante coisa, hein, filho? Mais 210 de cafeína antes do AEJ, 45 a 60 minutos de manhã. Teria algum perigo de interação em utilizar franol mais cafeína no período da tarde? Antes do treino com pesos, mais aeróbico pós-treino, sem contar dos perigos normais existentes do franol, já li algo sobre não utilizar ioimbina e efedrina entre um espaçamento mínimo de 4 horas. Olha, cara, assim, eu não sei exatamente a farmacocinética de cada um. Eu sei que a meia-vida desses compostos ela é curta, então se você usou o Iomax de manhã, pode ter certeza que no fim da tarde já não tem mais o efeito, mesmo da questão da dose que você utilizou, que já é uma dose alta, tá bom? Eu considero às vezes perigoso você tomar eles juntos, tá bom? Então você tem que lembrar lá que o franol é um derivado de tiramina, né? A efedrina é um derivado de tiramina.
ela não age diretamente no receptor adrenérgico, ela aumenta a secreção das suas catecolaminas endógenas, e isso faz com que você ative o receptor beta-adrenérgico. Então você vai ativar todos, beta 1, beta 2 e beta 3. Tá bom? Por isso que ele é tão efetivo assim na queima de gordura, porque nós não temos compostos específicos para beta 3, que é o receptor na gordura. Show? O problema é que ele sobe pra caralho a pressão, né? Então você tem ali, por ele estimular secreção de catecolaminas endógenas, o território vascular ele é rico em mais receptores alfa do que receptores beta. Então, quando você estimula o receptor alfa no território vascular, você causa vasodilatação. Se eu não estou enganado, alguma coisa. Se eu não estou enganado, é isso, porque o franol é um vasodilatador. Beleza? Aliás, ele é um broncoconstritor, ele é um broncodilatador e um vasoconstritor. Perdão, tá bom? Entretanto, o que pode acontecer? Com o franol você tem essa questão da vasoconstricção, mas com outros beta-adrenérgicos, vasodilatação, tá bom? Então assim, eu acredito que não vai ter problema nessa questão dos horários. Thales. Melhor usar clenbuterol do que efedrina? Clenbuterol é um receptor beta 2 específico, ok. Franol, se não me engano, age nos receptores alfa 1. Não. Franol age em tudo, que nem eu acabei de explicar. Então, ele é um derivado de tiramina. Isso significa que ele vai liberar adrenalina e noradrenalina. A questão é, a noradrenalina é liberada principalmente na fenda sináptica, certo? Você tem que lembrar então o seguinte: neurônio, e aqui é a medular da adrenal, beleza? Quando você tem o estímulo desse neurônio em liberar acetilcolina aqui, acetilcolina? Vai estimular um receptor muscarínico aqui, eu acho que é isso, e a partir dele você tem liberação de adrenalina para o sistema, tá bom? A adrenalina, né, a epinefrina, ela tem uma estrutura molecular diferente da noradrenalina, beleza? Isso quer dizer que ela se encaixa preferencialmente em receptores, se eu não estou enganado, do tipo beta e não do tipo alfa. Deu para entender? E o Imbina ajuda a bloquear os receptores alfa. Vale a pena um cetotifeno junto para dar um up regulation nos receptores? Então, o mecanismo de funcionamento do cetotifeno é diferente, beleza? Cetotifeno, ele vai estar atuando também regulando receptor de serotonina, entre outros, tá bom? Hugo. Olá, Adam. Tomara que você tenha melhorado a dengue. Sim, estou melhorando. Seguindo com a pergunta. Um nutricionista disse para mim que, batendo minhas calorias da dieta em 2 ou 3 refeições, que seriam IF, teria o risco de desenvolver diabetes e doenças cardíacas. O que você acha? Verdade? Desculpa, não. A não ser que você esteja cagando nas suas refeições, nessas 2, 3 refeições, mas só que daí o risco é tão semelhante quanto você cagar em 10 refeições. Ou o nutricionista viajou. Pra mim ele viajou, brother, na moral. E risco cardíaco, me apresente seus argumentos. Você deveria ter falado assim pra ele. Fernando Henrique Orlean. Salve, Adam. Uma dúvida. Uma dose alta manipulada de cálcio mais magnésio. Isso aí a gente está falando em 1.200 de cálcio e 400 mg de magnésio. Para o indivíduo 70 kg como pré-treino. Teria alguma resposta significativa na contração muscular? Por exemplo, reduzir a fadiga de altas repetições? Melhora no metabolismo de carboidratos? Algo como hipoglicêmico? Abraços e manda um salve para a nutrição Unip da Vergueiro. Salve para a nutrição da Unip Vergueiro. Tava aí na seletiva. Pô, caralho, você podia ter vindo falar comigo então, né, Fernando? Caralho. Filha da puta. Olha, Fernando, assim, cara, eu fico um pouco receoso, principalmente com a questão do cálcio. Por que eu fico receoso com a questão do cálcio? Pelo coração, certo? Então a gente tem que lembrar lá a questão. O cálcio, ele é um mineral, certo? Um íon, que vai estar atuando também no processo de despolarização, né, muscular, prolongando o potencial de ação, certo? Isso é muito verificado principalmente na questão da contração cardíaca. Então você tem lá um fluxo de sódio, certo? Despolarização, saída de potássio. Quando você vai começar a ter o processo de repolarização, você tem fluxo de cálcio, certo? Que mantém esse prolongamento do potencial de ação.
qual que é o risco, cara? Se você tem um excesso de cálcio entrando aí, você causa uma tetania. Se eu não estou enganado, é esse o termo clínico correto. Qualquer coisa a gente pode confirmar depois aí com meus amigos, com o Luiz Paulo, por exemplo, o João Vitor, que são médicos, podem levar a um quadro aí de infarto agudo do miocárdio, tá bom? A questão do magnésio, a dose me parece muito bem recomendada, muita gente utiliza o magnésio, especialmente em formulações antes de dormir, por estar atuando em alguns receptores neurais que podem levar à sensação de relaxamento, tá bom? Então não, a dose de magnésio não me preocupa, entretanto essa questão do cálcio sim, tá bom? João, e aí Adam, beleza? Sobre treinamento em bulk, como deve ser? Putz, menos repetições e mais carga? Menos tempo e mais intensidade? Valeu, Adam. Um abraço. Olha, cara, então, é o seguinte. Por que dessa vez eu estou citando tantos amigos? Para vocês verem que eu não estou citando coisas da minha cabeça, né? São coisas que as pessoas fazem também. E não só fazem, como nós discutimos juntos. E então não é o Adam que é um retardado mental e ele vem aqui, dá a opinião dele e fuck them all, entendeu? Não, não é assim. Então, eu vou te dar um exemplo. O meu amigo, o da Mota, né, bodybuilder, foi pro sul-americano, ele é o tipo de cara assim, o nego tem que entender que no treino a chapa é quente. Então não importa se é bulk, se é cutting ou se é o diabo, né? É que nem ele fala, ele trabalha como personal, então muitas vezes ele tem ali aqueles 45 minutos dele para treinar, cara. Então, ele tem que ir extremamente no limite. O que é ir extremamente no limite? Eu acho que é isso que as pessoas não entendem, né? Ir ao limite é você pegar 2 anilhas de 20 quilos e uma barra e fazer miséria, igual o Jorlan fala, né? Ou seja, o máximo de recrutamento de fibras possíveis. Não importa se vai ser com rest pause, não importa se vai ser com super slow, se vai ser com repetição forçada, se vai ser com descanso ativo. Deu para entender? Então assim, eu particularmente, Adam, eu acredito que um treinamento em bulk ele tem que ser extremamente intenso. Intenso. Maior número possível de rupturas das miofibrilas. Beleza? Guilherme Vilas. E aí, Adam? É só para eu poder ler melhor, tá bom, gente? Em uma preparação, sei que o aumento do cardio e os cortes na dieta ocorrem concomitantemente. Mas teria alguma vantagem em focar em um dos dois inicialmente? Exemplo 1. Focar inicialmente na redução calórica para só mais tarde aumentar os cardios. Ou 2. Logo de cara aumentar os cardios e deixar os cortes mais severos da dieta mais pra frente. Obrigado e abraço. Brother, assim, isso aí é uma coisa que eu falo nos meus cursos, né? Ou seja, planejamento. Então, primeira coisa, aonde eu estou? E o aonde estou é como eu estou. Então, como é que está meu percentual de gordura? E como é que está a minha ingestão calórica? Primeira coisa, minha ingestão calórica, ela está riquíssima em carbo. Então, talvez não seja interessante a gente só entrar com o cardio, entendeu? Talvez um remanejamento da dieta. Eu não falo necessariamente em corte calórico, perceba isso. Eu falo em manipulação dos macronutrientes para maximização dos seus hormônios endógenos, principalmente controle da insulina. Tranquilo? O cardio ele vem para você como um gasto a mais, vamos dizer assim, beleza? Por quê? O que eu penso? A gente tem lá nossas tabelas de gasto calórico diário, os cálculos, né? Equação de Harris-Benedict e por aí vai. Mas aí eu falo pra você, brother. Imagina que você está com a dieta toda montadinha, bonita, etc. E, por algum acaso, sei lá, um parente seu morreu. Aquele cálculo já vale pra alguma coisa? Não vale. Porque toda a sua rotina do seu dia mudou. Tá bom, esse exemplo foi muito triste, né? Então vamos imaginar assim. Imagina que tua mulher, né? Ela acordou um pouquinho mais animada e logo cedinho ela já te pegou naquele pega pra capar. E aí você representou, logicamente, né? Deu 2 sem tirar de dentro. E... Mano, o cálculo também já foi pro buraco de novo. Deu pra entender isso? Porque ou você aumentou demais o seu gasto calórico, ou nessa de aumentar demais o gasto, você super compensou com uma refeição mais cheia.
E aí? Deu para entender isso? Então, assim, eu gosto, durante uma preparação, que você se localize primeiro, tá bom? Tá comendo muito carbo? Primeiro começa a manipular a quantidade de carbos que você come. Manipule seus macronutrientes. E não necessariamente manipule a quantidade de calorias que você ingere. Tranquilo? Por exemplo, eu vou dar um exemplo, né? Gosto de exemplos. Eu tô com alunos aí que estão em preparação pro Paulista, um deles é o senhor Pintoso, e ele está numa dieta normocalórica. Entretanto, pelos gastos dele de dia a dia, de aeróbicos, ambiente hormonal favorável, o peso dele está caindo. Beleza? Vitor Domingues. Fala, Adam, tranquilo? Muita gente prega um desjejum com uma grande quantidade de carboidratos. Principalmente os americanos, que é o famoso mingau de aveia e claras. Quais as vantagens dessa estratégia, visto que estamos mais resistentes à insulina no desjejum? Ou isso não é verdade? Cara, é verdade e não é verdade, né? Vai depender de você, vai depender da individualidade de cada um, certo? Então, primeira coisa, você tem que pensar, por que você estaria resistente à insulina no desjejum? Você tem que pensar o que está acontecendo no seu organismo durante o período de jejum noturno, tá bom? Eu vou deixar essa dúvida para você. Segundo, não é uma dúvida, né? Na verdade é mais um estímulo para você pegar lá o livrinho de bioquímica e dar uma estudada, tá? E aí, quem sabe depois no próximo bate-bola você retorna com isso, tá? Não é que eu tô querendo ser filha da puta e não responder sua pergunta. Mas aí você tem que pensar o seguinte, o mingau de aveia é muito diferente de você comer qualquer tipo de carboidrato na parte da manhã, tá bom? A aveia tem suas boas propriedades. Lógico, ela tem carbo, né? 17 gramas por 30 gramas de alimento. Só que você tem que ver que tipo de carbos, certo? A aveia é rica em beta-glucanas. Ela tem excelentes propriedades. Beleza? Michael Douglas. Não sei porque, sempre que eu leio esse nome, me vem um dia de fúria na cabeça. Fala, meu mano, está 100% já? Tomara que sim. Obrigado. Para quem treina pela manhã, bem cedo, com mais ou menos 1 hora de treino intenso, mais 10 minutos de aeróbico de intensidade baixa, teria algum problema esse treino ser realizado em jejum? Nenhum. Logo, o treino iria ocorrer às 7 da manhã e a última refeição do dia anterior à 1. Tá, ok. Horário que você chega da faculdade. E no caso seria proteínas mais gordura. Não tem problema nenhum, Douglas. Rebenta no treino, vai lá, se fode, se arrebenta, vomita, peida, faz tudo que você puder, tá bom? E faça uma boa quebra de jejum, tá bom? Lógico, pensando que é um pós-treino. Gabriel Alan. Fala, Adam. Beleza, cara? Sobre vitaminas animais, como o Vitagold, o Glicopan, vitaminas animais em geral. Ao ser utilizado em humanos, mesmo calculando a dosagem adequada para cada indivíduo, a absorção será diferente por ser animal? Sim. Em humanos, e se poderá prejudicar em algo porque vitaminas animais são mais em conta? Eu sei, cara, na época, principalmente quando eu comecei na musculação, isso há 12 anos atrás, e morre aqui isso, era muito comum os caras comprarem o Glicopan e a creatina veterinária, né? Porque o glicopan é um complexo ali de aminoácidos com uma porrada de açúcar misturado. E a creatina veterinária, mano, você comprava de balde. Só que assim, velho, você tem que pensar. Compostos veterinários, né? Eles não são da melhor, vamos dizer assim, feitos com os melhores recipientes, com os melhores padrões de qualidade e higiene. Então, assim, a absorção pode ser um pouco dificultada? Pode. Pode, porque tem vários alimentos que nós utilizamos, né? Até nos seus aminoácidos. Se você pegar lá um potinho de amino 222, nossa, eu lembro que isso era tão foda quando eu comecei, certo? Que era da Midway. E der uma olhada, não tem só ali aminoácidos, ele é praticamente uma cauda, né? Então ele tem vários outros compostos associados para maximizar, ou pelo menos em teoria deveria, a absorção, tá bom? Jean Oliveira. Fala, Adam. Sobre off-season. Qual sua opinião sobre períodos longos de off-season, estilo que o Fabrício Pacholok está fazendo? Se não me engano, um pouco mais de 1 ano. E os pontos positivos e negativos desse tipo de abordagem. Bom retorno às atividades e parabéns novamente pelo curso em São Paulo. Obrigado, irmão. Valeu por ter comparecido. Então, Jean, é assim, ó. Eu acredito que o off-season, o cutting, eles são nomes que nós damos,
tá bom? Entretanto, nós devemos analisar todo o ambiente metabólico durante essas etapas. É de consciência nossa que períodos muito longos de alta ingestão calórica, quando não controlados, quando não em um ambiente hormonal favorável, e aí você entenda ambiente esteroide, peptídico e por aí vai, você pode ter um quadro de resistência à insulina. Tudo bem? Especialmente quando a gente está falando de trabalhos não feitos com aeróbicos, né? O que não é o caso do Pacho, né? Porque o Pacho ele tem um suporte ali que não tem nem o que discutir, né? O Ney é muito bom, o Gabriel nem se fala, Gabriel. E ele mesmo, o Pacho, mano, ele é um dos melhores treinadores que eu conheço até hoje, então ele não deixaria isso passar em branco, né? Mas para pessoas normais, né, com pouca abordagem, pouco suporte de outros profissionais, eu acredito que períodos muito longos de off-season não são válidos. Porque assim, uma coisa é o Pacholock utilizando aí 7.500 calorias limpas no dia, com todo o suporte que ele tem hormonal, fazer um ano de off-season e continuar com o BF ali na faixa de 12%. Uma pessoa comum, se tentasse fazer a mesma coisa, pode ter certeza, cara, não importa que são calorias limpas, ela já estaria com o BF em 30, 35, vai saber, tá bom? Daniel Araújo, boa tarde, Adam. É possível ter um BF de 10% sem usar estimulantes e sem aeróbicos que ultrapassem 60% da frequência cardíaca? Eu acredito que sim. Vai depender dos seus hormônios endógenos. Então, assim, já experimentou dosar o seu T3 livre? Beleza? Pessoas que geralmente são muito secas, sem precisar fazer muita atividade aeróbica, né? Ou aeróbica muito pesada, e sem precisar também ficar utilizando estimulantes, geralmente tem hormônios tireoidianos elevados, a fração livre, além de um IGF um pouquinho mais elevado do que de pessoas normais. Como já tive problema com arritmia, evito aeróbico intenso e uso estimulantes. Você está certo. Alguma dica para conseguir chegar neste objetivo? A manipulação da sua dieta. Tá bom? Aí entra a questão do coeficiente respiratório. E aí um profissional de educação física vai saber trabalhar melhor com você dentro dessa faixa, tá bom? Do coeficiente respiratório para maximizar a queima de gordura, tá bom? E atingir seus objetivos. No caso, também você pode estar pensando aí em algumas outras vias farmacológicas que vão estar levando a um estímulo acentuado de AMPK, que vai estar favorecendo essa queima de gordura. Fernando, Adam, jejum intermitente obrigatoriamente tem que se treinar em jejum? Não. Posso fazer o jejum de 16 horas, acordar, comer e ir treinar, ou isso afetaria o resultado? Não afeta o resultado, contanto que tudo esteja... Como é que é a palavra mesmo? Ajustado. Beleza? Marcos Paulino. Eu gosto quando as coisas começam assim, sabe? Tipo, o cara já chega mandando a rola na cara, assim. 5-HTP, LDN, C-legilina, tirando suas funções principais. É verdade que aumentam o IGF-1? Não sei. Hidrocortisona junto com rhodiola rosa. Útil. Vai falar que está com fadiga adrenal? Ó, acabou de sair uma nota da SBM, que é a Sociedade Brasileira de Endócrina e Metabologia, a respeito disso. Tudo bem? Magnésio, zinco e vitamina D3 úteis? Úteis. Depende para quem. Tá bom? Gabriel Napolitano. Falado. Cara, queria te perguntar sobre relação da gliconeogênese, jejum prolongado e intenção de aumentar déficit calórico reduzindo proteínas e não carboidratos da dieta. Tem muita gente que tem medo dessa redução, porém esquecem que ambos têm a mesma quantidade de caloria, mas agem por vias diferentes. Perfeito, cara. Entretanto, e o valor insulinêmico de cada um deles? Deu para entender? Então, assim, você tem corte de calorias por proteínas, beleza, a gente manipula também a quantidade de proteínas. Não adianta você socar 5 gramas por quilograma de proteína no cara, você vai estar levando a um processo de gliconeogênese. Mas quando você já trabalha com uma faixa de proteína de grama por quilograma ajustado, um valor básico aí de 2 a 3 gramas por quilograma, é muito difícil você fazer cortes de proteína, tá bom? É mais fácil você trabalhar com a manipulação de gordura e carboidrato. Bruno,
E aí, Adam, beleza? Adoto estratégia de IF, CBL e Carb Cycle, visando um bulking limpo. Beleza. Atualmente com 1,90 m, 102 kg, 12, 13% de BF natural. Bom, show. Legal. Eis minha dúvida. O que acha mais válido, a EJ ou aeróbico pós-treino ou não fazer? Como você se dá com o aeróbico pós-treino? Eu particularmente prefiro. A EJ tem seus benefícios? Tem. Entretanto, dormir bem também tem. Então não sei se você é uma pessoa que dorme 4 horas por noite e precisaria dormir menos para poder fazer EJ. Beleza? Então pós-treino pode ser mais eficaz. E aí qual seria a melhor estratégia? Usar ou não carbo na refeição pré-treino, que seria a primeira refeição, ou treinar em jejum? Me adapto bem com qualquer uma das situações e treino às 18. Certo. O único suplemento utilizado é polivitamínico e vitamina C. Indicaria algo que você vê como essencial para melhorar os resultados? Consigo bater meus macros todos os dias comendo limpo. Observação, meu objetivo é chegar o mais próximo possível do meu limite, para começar a harmonizar. Tá certo, você tá certo. Cara, assim, ó, é que eu acho que eu não entendi bem. Tua frase ficou meio bagunçada. Qual a melhor estratégia? Usar ou não carbo no pré-treino, primeira refeição, ou treinar em jejum? Me adapto bem a qualquer uma das situações e treino às 18. Ah, tá, entendi. Você faz jejum até às 18 horas em média, né? Cara, eu não usaria carbo no pré-treino, né? Apesar da questão do que todo mundo fala, se você comer carbo, você vai liberar insulina e daí você vai ter toda a quebra daqueles hormônios que são lipolíticos. Você pode ter essa merda acontecendo também aí comendo proteína, cara, em excesso. Então daí do que adianta? Você fala pro cara, tá bom, você não vai comer carbo na primeira refeição, entretanto você vai comer 10 ovos. Só aí já bateu 60 gramas de proteína. Deu pra entender? Enfim. Então assim, cara, contanto que você pode fazer testes, contanto que você se dê bem com qualquer um dos treinos, você pode fazer 2 semanas ali treino em jejum, ou 4 semanas de treino em jejum. Pode fazer 4 semanas de treino alimentado, sem comer carbos, e verificar como é que isso fica ao final. Beleza, irmão? Um grande abraço para você e boa sorte na caminhada. Marcelo Souto. Salve, Adam. Se fizer um ciclo com deca e dura por 10 semanas, há necessidade de usar HCG durante o ciclo ou pós? Cara, se você vai fazer ciclo TPC, você vai ter que usar HCG pós. Então saiu um case report aí. Eu apresentei no meu curso, já discuti ele com o Dudu também, que o Dudu é meu brother também. Apresentei num grupo que a gente tem aí, que é dele na verdade, e virou consenso que o uso do HCG é a melhor maneira de você dar restart no eixo HPT, tá bom? Entretanto, não pense que você dar restart no eixo HPT vai manter os teus ganhos do bulk, beleza? Ou do cut, ou como que quer que seja o período que você utilizou os seus hormônios, tá bom? Intraciclo, eu não vejo muita necessidade, cara. Eu nunca vi necessidade de fazer uso de HCG intraciclo, beleza? Pela questão da dessensibilização dos receptores de membrana, você pode ter ali um processo de englobamento mediado por clatrina, então não vejo essa necessidade, beleza? Orlando Júnior. Fala, Adam, gostaria de saber mais sobre o GH. Doses mínimas, se é possível, se há diferença na administração ao acordar ou ao dormir, e a questão das refeições, que tipo de macro evitar ou não. Próximo ao horário de aplicação e qual seria essa janela ideal no intervalo. Vamos lá. Então, GH, hormônio de crescimento. Doses mínimas. Eu, particularmente, acho que uma dose mínima de GH é 2 UI por dia, particularmente. Diferença na administração de acordar ou dormir? Tem diferença, cara. Muita gente fala que você utilizar o GH ao dormir, você estaria inibindo o seu pico natural e isso poderia bagunçar a sua secreção basal, tá bom? Então, assim, algumas pessoas usam ao acordar, prolongando a ação do GH noturno, vamos dizer assim. Entretanto, esse pico de GH noturno, ele ocorre por alguns minutos, né? Durante o sono REM. Muito bom. Com relação aos tipos de refeições, existe a questão do antagonismo GH-insulina. Então, refeições que você utilize carbos de alto índice glicêmico, alto índice insulinêmico, né, porque índice glicêmico meio que caiu por terra,
mas de alto índice insulinêmico, que liberem muita insulina, pode ser que você tenha um corte do efeito do GH, tá bom? Então, o que acontece? Protocolos. Eu não gosto de discutir protocolo aqui ao vivo, cara. Não é ético, tá bom? Mas tem gente que está utilizando o GH, por exemplo, pré-treino, sem carbo, e aí depois do treino vai lá e dá um pico de insulina, tem uma razão para isso, tá bom? Ou ainda no próprio pós-treino, com aminoácidos, tem uma razão para isso, beleza? Breno Silva, existe um período de uso de Franol? Existe, tempo on versus tempo off. Poderia ser usado por tempo indeterminado? Não pode ser usado por tempo indeterminado. De novo, Franol, efedrina, é um derivado de tiramina. Ele faz você gastar as suas reservas de catecolaminas endógenas, tá bom? Então não adianta você ficar lá dando o estímulo, certo? E não ter o que secretar. Gente, tem mais uma, duas, três, quatro. Acho que dá tempo. Lucas, fala Adam, saudade do bate-bola, espero que esteja melhor. Vamos à pergunta, qual a melhor forma de lidar com o rebote pós-campeonato? E o que fazer para se desintoxicar do excesso de açúcar? Muitas das vezes as pessoas acabam ficando viciadas e ficam com dificuldade de voltar 100% na dieta. Bom, primeiro, se você é um atleta, você tem que ter isso na sua cabeça, você tem que voltar para a dieta. Segundo, cara, rebote pós-campeonato. O rebote é causado pelo excesso de sal, açúcar e pelos diuréticos que você usou na desidratação. Mantenha a diurese alta, água alta, pode usar um chazinho diurético, uma cavalinha, um hibisco. Controle os carbos. Eu falo que a melhor maneira é comer limpo e livre, tá bom? Porque comer o filho da puta vai querer comer. Mas pelo menos se ele comer limpo, a chance de dar merda é menor, tá bom? E a questão de o vício, cara, 3 dias sem comer merda, você já fica mais tranquilo, tá bom? Vitor Pereira, e aí Adam, tranquilo? Sobre treinos, quando, em que fases você prefere usar preferencialmente treinos tensionais e metabólicos? Cara, treinos metabólicos eu utilizo mais próximo às fases de depressão para campeonato, então 4, 6 semanas antes do campeonato. Treinos tensionais, basicamente todo o meu treino é tensional. Pedro Silva, fala Adam, beleza? Meu mano, admitir. CBL como estilo de vida, poderia no futuro ocorrer alguns problemas de saúde? Se sim, quais? Valeu, man. Cara, eu não vejo problemas em você usar CBL pro resto da sua vida. Nenhum, certo? E não vejo por que você teria problemas crônicos, tá bom? Pode ficar tranquilo. E Kleber da Silva, aliás, Kleber de Souza, perdão. Fala, Adam. Eu queria saber se você já fez uso de beta-2 adrenérgicos com beta-blockers para aumentar a NP e BNP, como no vídeo do Padalino. Eu não fiz. A ideia de usar os beta-blockers, beta-1, é porque lá nas células, acho que da mácula densa, se eu não estou enganado, lá no rim, você tem receptor beta-1, tá bom? Quando você bloqueia a atividade do receptor beta-1 lá, você inibe a secreção de renina, beleza? Se você inibe a secreção de renina, você inibe a secreção de angiotensinogênio, que vai ser convertido em angiotensina, certo? O tecido adiposo, ele é responsivo à angiotensina, tá bom? E responsivo de forma estimulatória, ou seja, ativa-se a lipogênese via angiotensina. Por isso que nesses protocolos se utiliza o beta-1 blocker, tá bom? Assim, o Padalino ele explicou bem isso aí. Eu nunca fiz esse tipo de protocolo, né? Não sei até que ponto seria válido estar trabalhando com esse tipo de protocolo. Não estou criticando a postura dele, a ideia dele. Bioquimicamente ele faz sentido, lógico, né? A via existe, mas eu não posso julgar os efeitos clínicos disso, tá bom? Galera, eu queria agradecer por vocês terem ficado aqui comigo 34 minutos. Gostou? Favorita? Eu sei que faz tempo que eu não atualizo o canal, mas por favor, me dá essa moral. Se inscreve lá no Careca TV também, vamos dar uma moral pra Lorena. Me acompanha nas redes sociais aí. Essa semana ainda vai sair mais um bate-bola. E é isso. Show? Galerinha, muitíssimo obrigado. Eu tô meio franguinho, né? Mas não tem problema. Isso aqui vocês já estão acostumados, né? War.